E hoje eu vou falar um pouco sobre depressão, minha vida, como passei. E para quem acha que depressão não é real, eu tô aqui para falar que ela é real. E assim, nos meus 12, 13 anos, eu comecei a ficar muito angustiado, muito triste. E eu pensava, cara, o que tá acontecendo? Tipo, será que eu só tô ficando triste mesmo? Ou se eu tô ficando depressivo, alguma coisa do tipo? E aí, com o passar do tempo, eu comecei a chorar praticamente todo dia. E eu vi que não tinha uma coisa certa, e, tipo, tinha horários diferentes e dias diferentes que eu começava a chorar, às vezes por motivo nenhum, tipo, eu me sentia muito angustiado. E nos momentos que eu me sentia mais angustiado era à noite, que passava de manhã e à tarde, chegando à noite parecia que meu coração ia ficando mais apertado e eu chorava, cara, eu me sentia muito triste e tirando inúmeros pensamentos suicidas que eu tive. E eu acho que eu tive muitos motivos, assim, pra começar uma depressão em mim. Eu acho que um dos primeiros motivos era na escola. Quando eu era menor eu sofria bastante bullying e acho que isso ficava muito na minha cabeça. Tipo, e eu comecei a ter várias crises de inferioridade, crise de ansiedade. Eu pensava que ninguém me amava, eu pensava que todo mundo tava comigo, sei lá, por educação. E isso foi uma das fases mais difíceis pra mim, porque eu me sentia muito sozinho, mesmo as pessoas estando do meu lado. Eu senti que eu não tinha ninguém, que eu era uma pessoa abandonada. E com o decorrer do tempo, um dos sentimentos que foi mais pior, assim, pra minha vida, foi quando eu passei a me odiar. Acho que isso foi na fase dos 13 anos pra 14. Aí eu achava que ninguém gostava de mim, e eu achava que ninguém poderia me aceitar do jeito que eu pensava, e enfim, era muito difícil. E eu lembro de vários episódios que eu olhava no espelho e eu começava a chorar e eu ficava, cara, que nojo desse menino, sabe? Tipo, eu me acusava muito, tipo, se eu fazia qualquer coisa errada, eu ficava me culpando na minha mente. E esse é um sentimento horrível, sabe? Dá uma angústia no teu coração que não é falta de Deus, não é falta de amigos, não é falta, sabe, de se esforçar pra ser alguém melhor. Porque realmente isso é uma doença e, tipo, a gente não consegue pensar nada mais do que coisas ruins pra nossa vida. A gente não consegue ver o lado bom de nada. Então, tipo assim, não adianta cobrar de uma pessoa depressiva ser alguém melhor. Não adianta cobrar de uma pessoa depressiva ir mais na igreja, ler mais a Bíblia, porque não é bem assim. E com esse tempo todo sofrendo, que foi mais ou menos dos meus 12 anos até os 14, 15, nesse tempo eu comecei a desenvolver muitas crises de ansiedade. E tipo assim, meu dedo não parava com unha, tipo, eu comia a pele do meu dedo, isso até hoje, mas enfim. E eu comia essa parte aqui da mão e subia a pele até aqui, e tipo, tinha vezes que eu começava a tremer de medo, minha pressão caía, eu ficava muito mal. E eu acho que a maioria das pessoas que tem depressão começa a desenvolver crise de ansiedade. Teve um dia que eu me lembro como se fosse hoje, eu não sei quantos anos eu tinha na época. E, cara, foi um dia muito horrível pra mim, que, tipo assim, de todas as fases que eu chorei, de todos os dias, esse foi o dia que mais marcou, assim, o meu coração. Foi um dia que não tinha ninguém em casa. E eu fui pro quarto da minha mãe e eu comecei a chorar muito. Eu comecei, nossa, pra que eu tô vivendo? Eu não aguento mais viver aqui, tipo, eu detesto viver aqui, as pessoas não me amam, enfim. E eu comecei a olhar no espelho e eu comecei a me odiar por vários motivos bobos que, tipo, hoje eu olho e falo, cara, por que eu me odiava por isso, sabe? E eu comecei a chorar muito, muito, e eu lembro que tinha um cadarço, uma corda, não lembro. E eu coloquei no meu pescoço e eu ficava, velho, imagina que beleza se eu pulasse aqui agora, ou se eu me suicidasse aqui agora, tipo. Eu não tinha coragem pra fazer isso, mas era a minha maior vontade nessa fase, era querer morrer, era suicidar. E, cara, pessoas depressivas, assim, se falar alguma coisa pra você, tipo, nossa, eu não quero mais viver nesse mundo, tipo, dê total apoio a ela, sabe? Não critique ela. Porque o que elas falam é real, velho. Eu senti tudo que essas pessoas sentiram e, cara, foi um dos momentos piores da minha vida, quando eu tinha os pensamentos suicidas. E uma das coisas que eu pensava, na época que eu tava passando por isso tudo, é que eu tava passando por depressão porque eu fazia pouco pra Deus.
porque eu não tava feliz na minha igreja e eu ficava... Essa questão de religião, eu achava que era tudo porque eu não fazia o suficiente. E eu lembro que nessa época, na minha igreja eu fui muito humilhado. Tipo, pessoas que eu nem vou citar nomes, que não compensa. Mas me humilharam muito na igreja e, tipo, sempre me cobrava muito, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eu ficava na minha cabeça, cara, eu não tô fazendo o suficiente. E, sabe, uma pessoa depressiva, cada coisa que ela faz, tipo, desde acordar, tomar um café, sair pra conversar com alguém, é uma coisa muito dolorosa, uma coisa muito difícil. E, tipo assim, já tava me cobrando coisas muito radicais pro momento da minha vida atual lá. Então eu sofri bastante nessa época e foi bastante difícil me cobrar tanto por causa das pessoas. Eu confesso que depois de tudo isso que eu passei, ainda permaneceu alguns traumas. E tipo assim, às vezes até hoje eu tenho crise de ansiedade. Mas graças a Deus, assim, eu não tenho mais todo aquele peso, toda aquela angústia de depressão mesmo e pensamento suicida. Hoje eu acho que assim, a minha vida importa muito e eu não, de maneira nenhuma, tiraria ela por minha conta mesmo. E às vezes eu ainda tenho crise de ansiedade e tal, mas graças a Deus não é bem controlada. Então, esse foi um pouco do resumo da minha história. Tem muitas outras coisas que eu não contei, que eu vivi, que eu acho que não vale a pena contar agora, talvez mais pra frente, quando eu tiver superado tudo isso, os traumas, enfim. Eu não sei se mais pra frente eu irei gravar um vídeo falando sobre isso novamente, mas se eu for gravar, eu vou gravar um vídeo mais detalhado sobre tudo que eu passei. E é isso. Meu nome é Nicole, eu tenho 19 anos e eu vou contar um pouquinho do que eu passei, do que eu passo até hoje com o assunto de depressão, ansiedade, enfim. Não faz muito tempo que eu fui diagnosticado com depressão e quando isso aconteceu, tipo, quando eu fiquei sabendo disso, eu confesso que eu não fiquei surpresa, porque eu meio que já esperava isso, sabe? Tipo, dentro de mim eu já sabia que isso estava acontecendo, eu só não queria acreditar, sabe? Bom, desde, tipo, da minha infância, mais ou menos assim, eu acho que eu passei muita coisa que na época não fez efeito, mas que depois de passar o tempo surgiu esse efeito, sabe? E eu não tinha entendido nada, mas depois que eu fui entender que, tipo, que isso veio de muito tempo atrás e tal, pelas coisas que também aconteceram na época. Eu já sofri com muitas perdas e eu acho que isso, tipo, gerou um trauma muito grande, sabe? E quando eu tinha 11 anos, eu perdi meu pai. E na época, tipo, pra mim, lógico que não foi normal, mas não me gerou nada, entendeu? Tipo, mas depois, mais pra frente, que isso foi realmente abalar, sabe? Tipo, meu emocional e tal. E também, tipo, não só meu pai, mas... Tá, meu pai, tipo, morreu, mas conforme, tipo, foi passando os anos, eu fui perdendo pessoas, tipo, de amizade, sabe? De relacionamento, de íntimos mesmo, sabe? Eu fui perdendo muitas pessoas e um dos meus maiores medos era de eu ficar sozinha, tipo, de ninguém gostar de mim, ou de eu viver uma vida sozinha, enfim. Com esse meu medo de ficar sozinha, de não ter ninguém, todas as pessoas que eu ia perdendo, eu colocava outras no lugar, entendeu? Tipo, como se eu queria tampar o buraco de uma pessoa com outra pessoa, sabe? Só que não adiantava nada, porque eu ia, tipo, ficando mais próxima de uma pessoa, sendo que ela não tampava aquele buraco daquela outra pessoa, então, tipo, não adiantava nada. E aí ia passando o tempo e eu acabava perdendo essa pessoa também, e ia ficando um tanto de buraquinho. Com tudo isso que aconteceu, de várias pessoas que eu perdi e tal, eu fui tentando preencher o vazio de cada uma com coisas diferentes, com prazeres diferentes, e nada preenchia, sabe? E com isso eu comecei a me sentir muito como se eu não tivesse importância, sabe? Isso abriu muita ferida, eu acho, porque eu sentia que eu não era amada, sabe? E também, tipo, por várias outras coisas que estavam acontecendo, tipo, dentro de casa, um tanto de confusão, sabe? Então meio que gerou muita coisa. E eu sempre digo que, tipo, quando as pessoas me perguntam qual que era o motivo principal, eu meio que falo que eu não tenho motivo, sabe?
É como se fosse um copo que foi enchendo e encheu tanto que transbordou, sabe? Bom, eu achava que eu não era amada de forma alguma, que eu não tinha importância nenhuma, sabe? Que todo mundo ia me deixar, enfim. E daí, mesmo com isso tudo, eu conseguia amar as pessoas, sabe? Tipo, eu sempre tive um amor muito grande pelas pessoas, mas eu não me amava, sabe? E daí eu comecei a querer acabar comigo, mas sem magoar outras pessoas. Eu comecei a ter um sentimento de culpa muito grande, eu achava que eu era um peso na vida das pessoas e tal. E por mais que eu queria ajuda, que eu queria parar com aquilo, mas eu não conseguia chegar em alguém pra conversar, porque eu achava que se eu contasse o que estava acontecendo, a pessoa ia desmoronar, né? Ela não ia aguentar ouvir. E eu senti isso tudo sozinha, tipo, eu guardava só pra mim, eu não queria falar pra ninguém o que eu sentia, mas isso virava tipo uma bola de neve dentro de mim e eu comecei a ter muita, tipo, eu comecei a passar muito mal fisicamente, sabe? Eu lembro que eu sempre fui muito magrinha, mas eu pesava 47 e conforme isso tudo foi passando, eu perdi 7 quilos e eu cheguei a pesar 40. Também porque eu não me alimentava direito, porque eu tinha dor no estômago, eu não conseguia comer, minha pressão ficava baixando. E eu acho que por eu não falar com as pessoas, causava tudo isso em mim, sabe? E eu passava muito mal de verdade. Eu lembro uma vez que meu braço adormeceu e eu não conseguia mexer ele. E uma outra vez que eu fui levantar da cama e daí eu caí. E quem via isso tudo era quem tava comigo, dentro de casa, minha mãe. E ela não sabia o que ela fazia, porque ela só via, eu não falava com ela o que estava acontecendo, eu não falava motivo nem nada, e ela não sabia o que ela fazia, e eu também não queria procurar ajuda. E um dia bem pesado pra mim foi o dia que eu tinha saído, e daí quando eu tava voltando pra casa, na minha cabeça eu ouvia muita mentira, sabe, tipo, de mim mesma, pensamentos que eram mentiras de mim mesma. E eu acreditava nisso. E quando eu tava voltando pra casa, começou a vir pensamentos de que eu não era suficiente, de que ninguém importava, que tanto faz se eu estivesse ali ou não. E daí eu lembro que eu voltei pra casa chorando e eu tava com uma amiga minha. E ela ia dormir lá em casa e não tinha ninguém em casa, só ia dormir eu e ela. E daí eu lembro que a gente chegou em casa, eu tava muito mal e ela tava passando meio mal também. Ela foi no banheiro pra vomitar e tal. E eu aproveitei que ela tava no banheiro trancada lá, aí eu peguei e falei assim, pronto, acabou, é hoje, o último dia, eu não aguento mais. Por mais que eu não tinha coragem de fazer nada, mas pra mim não dava mais, sabe? E daí eu lembro que eu peguei uma lâmina de faculdade que eu tinha lá em casa e eu fui lá pra fora e eu comecei a chorar muito olhando pra aquela lâmina. E daí eu peguei e falei, tipo, não, é agora, sabe? Também eu nunca fui, tipo, de ficar me cortando por motivo assim, porque eu achava que não ia adiantar nada. Então eu nunca me cortei, mas nesse dia eu ia cortar, tipo, pra valer mesmo, sabe? E daí eu lembro que quando eu coloquei a lâmina no braço, eu não sei como, mas essa amiga minha, ela tinha saído do banheiro e eu nem vi. Daí ela chegou lá fora e pegou a lâmina da minha mão. Nesse dia eu fiquei bem mal, mas depois eu não quis fazer de novo. Eu lembro que depois ela dormiu e tal. E eu peguei um caderninho e comecei a escrever, tipo, tudo que eu sentia, tudo que eu passava, eu comecei a escrever no caderninho e deixei lá guardado. Depois desse dia, meio que eu caí na real do que estava acontecendo realmente, sabe? Eu vi o que eu era capaz de fazer e eu quis procurar ajuda. Foi uma coisa muito difícil, porque eu era uma pessoa... Eu nunca fui orgulhosa, mas nessa época eu tava muito orgulhosa. E daí foi um dia que eu sentei com a minha mãe pra conversar e contei pra ela tudo o que tava acontecendo. Tipo, tudo mesmo. Depois desse dia, ela procurou ajuda, ela me ajudou bastante, ela me levou na psicóloga e eu comecei a fazer terapia. Com isso, depois eu comecei a tomar medicamento. Até hoje em dia eu tomo os medicamentos, isso não faz muito tempo. Tudo isso que eu contei foi mais ou menos desde novembro até março, maio, mais ou menos. E até hoje eu tomo os medicamentos, mas eu ainda tô nesse processo, sabe? Enfim, esse foi um pouquinho, assim, resumidamente, da história, porque aconteceu muita coisa em pouco tempo e não dá pra contar tudo. Mas é isso.
Então, como eu superei essa depressão, eu acredito mais que foi pela família, pelos amigos, sabe? Eu comecei a reconhecer as pessoas que estavam do meu lado, que realmente queriam o meu bem. Minha família me ajudou muito, meu pai, minha mãe, nossa, foram pessoas incríveis. A Nicole também me ajudou a superar uma fase meio difícil da minha vida. E cara, sério, se você tem um amigo depressivo, toda ajuda é pouco pra ele em questão de companhia. Real, porque quando eu tinha depressão, tipo, por mais que eu tinha muitas companhias do meu lado, eu ainda me sentia sozinho, sabe? E eu acho que isso é questão da mente da pessoa depressiva, reconhecer que ela não está sozinha. Então, cara, é persistir, ter paciência com a pessoa e, sabe, liberar a palavra de amor, liberar a palavra de afeto, motivar a pessoa, sabe? Começa a fazer os sonhos dela se levantar de novo, começa a fazer as pessoas sonharem novamente. Eu acho que isso ajuda muito. Como eu falei, tipo, que ainda hoje em dia eu tô no tratamento, eu tomo medicamento e tal. Eu espero muito um dia, tipo, não precisar mais desses medicamentos nem nada, mas eles estão me ajudando de certa forma. Então, tipo, se você passa ou se alguém que você conhece passa, sabe, tipo, não descarta os medicamentos, sabe? Tipo, eles realmente ajudam bastante, eles organizam as coisas dentro da cabeça, sabe? A gente consegue organizar as coisas e também com as pessoas, tipo, pra mim, no caso, também me ajudaram bastante, tipo, minha família, pessoas nas quais, tipo, eu nem esperava que iriam me ajudar, ajudaram, sabe? E também pelos poucos amigos que eu tenho hoje em dia, eles também me ajudaram bastante. Mas uma coisa que também me ajudou muito foi eu mesma, sabe? Tipo, acho que começa pela gente mesmo. Não adianta as pessoas ficar querendo te ajudar, querendo fazer as coisas, se você mesmo não fizer um esforço pra isso. Por mais que seja muito difícil, a gente super entende, mas é uma luta contra a gente mesmo, sabe? E eu acredito muito que quando a gente dá o primeiro passo, as coisas ficam, tipo, mais fáceis, sabe? Então, tipo, fala pra você mesmo que você, tipo, é importante, sabe? Lança palavras sobre você mesmo, que isso ajuda bastante, isso me ajudou muito mesmo. E uma coisa que também me ajudou bastante foi que, tipo, eu não conseguia falar com as pessoas, mas eu conseguia escrever. E daí, tipo, eu escrevi tudo que eu passava, sabe? Tipo, eu tenho um tanto de caderninho lá escrito tudo. Tipo, tudo que eu sentia, tudo que eu passava, tudo que eu queria falar e não conseguia. Isso ajuda muito também, sabe? Tipo, talvez não pra você, talvez você não escreve, mas de outra forma, sei lá, uma coisa que demonstra aquilo, sabe? Que você consegue expressar aquilo que você tá sentindo. E eu acho muito da hora, porque tipo assim, nós dois somos escritores. Eu escrevo música e ela texto. E, tipo, quando eu escrevia as músicas no meu período depressivo, tipo, muita gente conseguia ver o que eu tava passando através das minhas músicas. Então, tipo assim, se você tem uma arte pra desenvolver, tipo, começa a escrever nesses momentos. Porque, tipo assim, pessoas que você nem imagina que vão te ajudar, vão reconhecer a sua arte, ver o que você tá passando e começar a te ajudar. E uma coisa muito importante que a Nicole falou, pra você que é pai e mãe, eu e a Nicole somos cristãos. A gente é cristão e, tipo, se você é pai e mãe e tem um filho depressivo, cara, não descarte o uso de remédio. Não queira colocar religião na frente de remédio, enfim, porque eu acho isso muito ruim. Porque, cara, a ciência tá aí pra gente usar e a gente tem que aprender a conciliar Deus com a ciência, porque até que a ciência e toda a capacidade de inteligência humana foi Deus que deu. Então, se a gente tem pessoas que criam remédios para nos ajudar, foi pela capacidade que Deus deu para elas para criar esse recurso. Então, não descarte isso, sabe? Não pense que tudo é igreja e, enfim, que vai ajudar o seu filho, porque não é. Exatamente, tem que conciliar as coisas, porque, tipo, lógico que a gente também precisa da ajuda, tipo, vamos supor, da igreja e tal, mas também precisa dos medicamentos, sabe? Tipo, por ser uma doença, tem que ser tratada, sabe? Não é tipo, curou. Não é bem assim. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Talvez ano que vem a gente faça mais um vídeo de Setembro Amarelo pro ano que vem. Eu não falei o ano que vem. Enfim, aí talvez ano que vem a gente faça um vídeo disso, contando mais detalhadamente como tá sendo, foi o nosso processo mais detalhado.
E uma coisa é que, tipo, quem tá passando, se você tá passando, conhece alguém que tá passando, o meu Instagram, o Instagram do Dani vai estar aberto, nosso direct vai estar aberto pra quem quiser falar algo. Por mais que a gente não vai ter solução pros problemas, porque eu sei que, tipo, as pessoas não conseguem falar o que a gente tem que fazer, porque eu sei bem como é, mas a gente quer passar isso junto, sabe? Tipo, todo apoio nessas horas é preciso e por mais que a gente não tenha, tipo, o que falar, tipo, faz isso que vai melhorar. Não é bem assim, mas a gente vai estar lá pra passar com você, sabe? Tipo, pra te apoiar no que você quiser fazer, enfim. Então eu vou deixar o nosso Instagram aqui em cima pra gente conversar um pouco, se você quiser conversar e estiver passando por uma fase difícil. Se inscreva no canal. Eu vou postar um vídeo semana que vem e fique ligado que esse vídeo vai estar falando das músicas autorais, como tá o processo dela e tem surpresinhas aí. E é muito bom.